Eu achava engraçado lá os comandos de Ordem Unida no meu tempo lá, mas a minha parada era completamente da de vocês. Completamente diferente da de vocês, Ah, né? é? Assim, pô, o meu era... A gente ficava lá, na verdade, fazendo cri-cri, que é arrancar o matinho do meio dos paralelepípedos, fazendo uma limpeza braba. Ou seja, o meu brevê lá era o Vassouras e Rastelos. Entendeu? Esse era o meu brevê lá. Nada mudou, viu? Lá no Pé Preto. Nada mudou. Nada mudou. Nada gramática e matemática. Isso aí eu era bom, meu irmão. Eu era especialista em pintar o forte, que eu servi lá no forte do Leme. Boa, aí, ó. Era porque os caras, eu não sei, acho que pra não deixar o soldado à toa, ele não deixava o soldado fazer direito também. Então a gente pintava tinta em cima de tinta e o resultado era ter que pintar toda semana. Porque descascava, ficava uma merda, né? Mas eu acho que era intencional, era pra gente não ficar sem fazer nada, Não, entendeu? porque o soldado, o recruta, se ele não estiver fazendo nada, ele vai estar procurando alguma coisa pra desgraçar a vida de alguém. Então dá trabalho pra ele que Mas não o que vai que é pior, é atrasar o lado. aluno ou é recruta? Aluno. As duas coisas, eu acho, mano. Aluno. Não, mas eu recruto uma desgraça Aluno. também, mano. Não, sabe por que que é aluno? Eu vou te explicar por que que é aluno. Porque eu, quando fiz o CAS, eu já tinha mais de 20 anos de polícia, entendi. e o que que eu era? Aluno. Aí volta a ser a Aí eu- desgraça. Mas eu aprontei tudo que tinha que aprontar. Ô, eu levei um saco daquele enforca-gato, manja? E eu era QTS, quando você anota, o cara fica anotando as aulas, né? Tá. E na hora de entrar em forma, eu falei pro tenente, ô chefe, Isso aí é macete pra pegar folga, pra não tá pegar ligado, serviço, né? né? Tá ligado, QTS, tá ligado, isso aí, tá vai, ligado. continue. tá ligado? Eu era QTS, eu anotava as aulas. Aí eu falei pro tenente, ô chefe, eu tô indo levar as aulas lá, quando eu tô voltando aqui pra entrar em forma, tô tomando a comida de rabo aí do tenente, né? Porque eu chego atrasado. Ele falou, vou fazer o seguinte, você não precisa mais entrar em forma. Mas não vai embora. Você se troca e espera no alojamento. Quando der o fora de forma, aí você vai, né? Aí, o que eu ficava no alojamento? Sem fazer nada. Arrumei um saco de enforca-gato, ficava colocando enforca-gato no armário dos caras. Filha da puta, mano. Imagina, fora de forma! Aí ia lá, o enforca-gato, você só corta se você tiver uma faca, mano. Mano, é uma desgraça. E hoje que o cara vai arrumar uma faca na escola, mano? Aquilo é uma desgraça. Aluno, cara. Aluno, metia um enforca-gato. Não, lá. você fez lembrar da história também. Eu no Cefap também. Aí, ó. Todo Aluno. mundo velho de polícia, Aluno. pô. Você Fui faz fazer é o escola- quê? Eu sei de... É escola de sargento. Tá. né? Agora é. Escola Superior agora de Sargentos. Agora mudou. né? Antigamente Mas era era centro de... Paraná, Cefap é Centro de Informação e Aperfeiçoamento de Praças. Isso, é isso aí. É o mesmo termo aqui também. E eu lembro que eu tava lá no Cefap, escola de terceira, escola de sargentos e tal. Primeira semana, cara. Os desgraçados do aluno, os caras enfiaram uma pelota de papel higiênico e travaram a descarga com o palitinho, mano. Alagou a escola inteira, velho. E pra achar quem fez essa desgraça, mano. Aluno, cara. Aluno. Não. Nós 80 alunos de LC no final de semana. Todo mundo preso, mano. Aí os caras recorreram, foram pro TJM, conseguiram o habeas corpus preventivo pra não puxar o LC. O LC é licença escolar caçada, né? Tá. Então, Licença caçada. licença caçada, licença escolar caçada. Então, todo final de semana, você pode, desde que seja autorizado, tirar uma licença de 2 dias, que é o final de semana. Então, caçaram a nossa licença, 80 alunos presos, Que merda. foram pro TJM, conseguiram um habeas corpus. Ó, as Durou. na segunda. Não. Durou, o habeas corpus durou 5 horas, mano. Aí, ó. 5 horas quebraram o habeas corpus, foi julgado e falou, não, vai ficar preso sim. Aí você imagina aquele bando de aluno, aquela desgraceira. Puta que E aí hoje eu acho que já prescreveu, então eu posso falar. Mas na época, os caras fizeram esquema com os polícia que estavam de fora, os amigos, levaram até uns cooler. Na época, nos carros entraram, mano, todo mundo louco. Deus me livre. Tinha uns peixes da Coronel que nadava lá, umas tilápia. Um beijo pra ela, Coronel, era da hora. Os caras pegaram a tilápia e ainda fizeram sashimi, mano, no meio da LC, que velho. pariu, cara. Aluno, cara. Pô, Aluno, falando pra você, velho. aluno É, é realmente, eu tenho que concordar com você, Aluno mano. é a imagem do cão. Aluno é a imagem do cão. Eu nunca fui E não aluno, importa fui a idade, recruta. Nunca foi? Fui Já foi recruta, né, meu? Recruta é sinistro também. Não, recruta é sinistro. Recruta é Não, sinistro. recruta dá trabalho também, mano. Não, dá trabalho. E Recruta assim, quer dar tiro em cachorro na rua. quer lá dar no novidade. quartel, eu servi em 2004. Lá no. Quem formava os recrutas eram os sargentos, né? Sim. Eles ensinavam ordem unida, ensinavam. Na verdade, eles cuidaram, tipo, nossos pais, eles cuidavam da gente. Era quem apertava nosso crânio também, né?
Na polícia é a mesma coisa? É o sargento que treina o recruta? É, o sargento e o oficial, né? Mas inclusive tem cabo soldado também da aula. Tem cabo também. soldado também. Cabo soldado que dá aula também. É o cabo soldado que tiver uma habilidade. É porque, na verdade, tem os instrutores e tem os coordenadores. O coordenador, geralmente, pelo menos na escola de soldado, era um tenente e um sargento. Eles são os coordenadores da escola. Só que o tal do aluno soldado, ele leva esporro até da Angola que tem. Tinha uma Angola lá, dava esporro. Então, Angola tinha aluno trocado por merda é caro. E tinha carneiro cagando e aluno varrendo. E o nosso coordenador era hoje afinado, o Major Abelardo, era o Tenente Abelardo. É um dos caras mais Caxias, mas ele era um cara justo, sabe? Já morreu, e a um gente ser pode falar humano. mal dele. Já morreu, a gente pode falar Não, mal não, mas Que ano que era isso aí, por favor? Farro? Que ano que era? Que ano que era isso aí? 83. Ave Maria. Mas era um cara Caxias. Você chegava para se apresentar para ele, por exemplo, com licença, senhor tenente, tá horrível essa bota, horrível. Não deixava nem você falar. Falava, mas que homem filha da puta. Aí você virava. Só que é o seguinte, depois eu fui acompanhar quem era o cara. Pô, polícia se envolvia com embriaguez, problema, a mulher ia lá, falava não ter o que comer, ele providenciava tudo, ele cuidava do tinha um albergue. coração bom, tinha um coração bom. Ele é um cara, só que o recruta e ele tratava no bico da bota. Uhum. Ele era foda. Até eu contei essa história pro Castro e pro Nantes aquela vez. Ele pedia, tinha um albergue lá em Maringá, tem até hoje, e ele tinha essas participações, aí pegava a escola de soldado, falava, eu preciso de 10 voluntários para lavar o albergue sábado. Eu vou lavar porra de albergue, cara, sábado, de segunda a sexta, o dia inteiro ralando numa escola de soldado. Sábado eu quero descansar e tal. Aparecia 10 voluntários lá, demorava pra aparecer e levantava a mão, aí ele falava, os 10 estão dispensados, os demais amanhã às 8 horas lavar o albergue. Mas que porra é essa? Aí na outra semana, 10 voluntários. Eu levantei a mão, falei, agora é a hora. Agora. Faúl é sábado aqui de manhã. Eu falei, porra, agora eu só sou voluntário pra comer e pra ir embora. Eu só tomo no cu, porra. Quando eu sou, eu vou. Quando eu não sou, eu vou. Porra de albergue. E aquele albergue é grande, hein, rapaz? Aí parei com esse negócio de voluntário. Aí um cara falou pra mim, Faúl, o esquema aqui é só voluntário pra comer e pra ir embora. E olha lá ainda, que ainda é perigoso você se ferrar. Mas na Então- polícia, entendi. Na polícia, quando tu entra lá e tu é recruta, tem os macetes também, porque no meu ano lá, eu não tinha um padrinho, né? Então eu fui entendendo que era importante, é que o pé preto é diferente, né? Mas era importante eu ser amigo do cara da sargenteação, do cara da saúde P4, e do sim. cara do rancho. O rancho. Rancho é legal. Esses três caras eram importantes pro O recruta. Castro já pegou o QTS, é esse macete aí, mano. Não, Macetão. não, você tem que ser macete. Você tem que pegar as funções ali que você não faz porra Funções nenhuma, administrativas. Administrativas. Eu dei sorte, porque eu era o mais recruta da sala. Aí falou, quem é o mais recruta? Eu falei, eu. Falei, tomei no cu, né? Falei, eu. Você que é TS. Aí eu falei, os caras, caralho, mano, porra, maior sorte. Eu falei, fica na sua aí, tá? Não fica atrapalhando minha, não. Aí QTS é o cara que anota as aulas. Então, chegava lá, eu ia lá, levava o capitão, o Não tenente pega assinava. escala de final de semana, Nada. não pega nada, não é Por de quê? Só porque é a forma. nota? É. Não, e eu Porque tem sempre, uma responsabilidade, o cara tem uma e responsabilidade eu sempre fui folgado, né, meu? Sério? Nem parece, não, cara. nem parece, né, mano? E lá, eu sempre fui folgado pra caralho. E lá na academia, eu fiz o caso na academia, porque o Cefap deu um problema lá e colocou na academia. Academia você entra, aí uma descida assim, ó, uma decidão, né, mesmo? Aí sobe e nossa aula era lá em cima. E eu descia com a moto, só que os caras falaram assim, ó, aluno não pode pôr a moto lá em cima. É só aqui embaixo. E tinha que subir, cara, tudo aquele negócio a pé, né? Ah, eu falei, caralho, quem é que vai saber? Um monte de moto, quem que vai saber quem é... Você fez o caso da academia? Na academia. Aí eu, vamos descer, subia, né, meu? Mas aí, né, meu, eu não me contia, né? Não ficava Não contido. aguentava, Subia e falava, vai, seus trouxas, sobe a pé, seus otários. Eu vou de moto. Aí os caras me caguetaram. Lógico. Aí um dia eu tô lá na sala de aula, o cara falou assim, chegou um capitão, falou assim, quem é o dono da CB? Tá, falou a placa. Eu falei, o que sua moto tá fazendo aqui em cima? Aí eu falei, então, tem que fazer vistoria pra pegar o cartão. E eu trouxe ela pra fazer vistoria, né, mano? Falei, tá bom. A hora do almoço você desce com ela lá. Aí eu falei, tá bom. Sim, senhor. Aí deu a hora do almoço, eu desci. Aí os caras, cuzão. Eu falei, vocês me caguetaram, né, seus filhos da puta? Os caras me caguetaram, mano, lá, mano. Mas Ainda bem que te caguetaram, né?
Porque existia também um outro tipo de tratamento, né? Dentro do vestiário lá. Vestiário não, do alojamento. Que era os caras jogavam a manta em cima do filho da Chá de puta. manta. Chá de mata. Mete-lhe a Ah, porrada. mas você tem quando ideia, eu apagada- zoei tanto no CAS que eu tenho foto no meu caso, a formatura foi careca. Os caras me juntaram no alojamento, rasparam meu cabelo. Careca. Cheguei em casa, minha mulher falou: o que aconteceu? Eu falei: juntaram lá, mas Baita você não, da injustiça. você não resistiu? Eu falei: era 15, pô. Eu consegui derrubar meia dúzia, né? Você tem que sempre Não, mas ficar por cima. essa zoação, ela faz um pouco parte do militarismo, porque eu tive na Operação Verão já como graduado e um inferno, rapaz. Agora, a última na Polícia Rodoviária até que não mais, mas na Operação Verão pelo batalhão, nós tínhamos 3 alojamentos com 20 policiais cada um. Rapaz, o cara amanhecia com unha pintada de esmalte. Aí os caras começaram a ter... Todo mundo tinha acetona pra tirar. Olha o que os caras estavam fazendo. Os caras misturavam tinta de caneta, super bonder e esmalte. Não saía nem com cão. Aí saía... Eu vi que saiu 2 caras correndo. Vem pintar aqui, filha da puta, e trupicando em cima das camas. Aí o cara fugiu, né, que ia pintar a unha de um tal de Santão. Ele juntou a farda do cara, rapaz, a roupa do cara... Parecia um andarilho, juntou tudo assim, jogou dentro do tanque e abriu a torneira em cima. Você vai pintar a unha dos outros, seu filho da puta. Eu falei, puta, esse se fudeu. A farda dele ficou toda encharcada. Na hora aí, de entrar em forma. Eu já cheguei, nós usávamos um tênis, né, e a bermuda, porque Operação Verão, e eu já ia pra praia, tava de tênis mesmo, com a unha pintada. Eu falei, eu vou tirar a porra aqui. O cara vinha pintar minha unha de novo, mas aqui já tá. Já tá, Aí começaram a pintar as mãos, cara. Eu falei, aí vocês são foda. E Operação, e teve um... Foi dormir bêbado. É meu amigo, cara, meu amigo da minha turma. Foi dormir bêbado lá em Guaratuba. E pegaram o colchão dele de noite em 5, 6 caras, levaram lá no meio do gramado. Com ele dormindo. Com ele dormindo. Ele acordou debaixo de chuva, cara. Chegou, deu 3 tiros pra cima. Ficou preso lá no xadrez em Paranaguá uns 15 dias. E além de tudo, ainda tiraram o Bilal dele pra fora e pintaram com Errorex. Ficou fudido, cara. O cara ficou fudido, cara. Falei, rapaz do céu. Bêbado? Como é que ia acordar? Pegaram o colchão, espuma, soltaram lá na grama. Choveu à noite. Caralho. Esse cara acordou, mas ele nem sabia o que estava acontecendo, bicho. Caindo água nele, ele falou, pelo amor. Aí que ele se tocou, ele falou, eu mato. Só que na hora de matar, ele não teve coragem, deu só os tiros pra cima. Ficou preso lá em Paranaguá. E lá em Paranaguá, de xadrez, você viu os navios chegando. Eu falei, rapaz. Então, e já é tudo cara antigo de polícia, mas Não né? adianta, você volta a ser criança de novo. É. Aluno, você volta a ser criança de novo, cara.